Vamos comentar um pouquinho essas notícias com o Leandro Fortes, já está aqui conectado com a gente. Oi, Leandro, como você está? Tudo bem por aí? Tudo ótimo, Thalita, tudo bem. Leandro, vamos começar falando, vamos na ordem ali do boletim, que eu quero repercutir bastante coisa com você, mas vamos começar falando sobre Guilherme Boulos, né? A gente até comentou em pesquisas eleitorais ao governo do estado de São Paulo, e assim, Haddad aparece sempre à frente, seguido ali de Boulos e do França, né, também, né? Assim, Boulos já saiu dessa corrida eleitoral agora, para governador pelo menos. França também tende a talvez deixar a vaga ali ao governo, né, e cedê-la para Fernando Haddad de fato, ali por conta das negociações entre os partidos, e que dá muita chance de Fernando Haddad vencer de fato essa eleição, né, no estado de São Paulo. E claro, essa preocupação dele com o Congresso é muito importante também de formar essa bancada, né? Tem essa questão também, no estado de São Paulo, do Tarcísio, o candidato Tarcísio de Freitas, o candidato de Bolsonaro, que estava crescendo, né? Então, também essa junção de forças do campo progressista nesse momento em São Paulo é muito bacana, é muito importante. Queria que você falasse um pouco como você está vendo tudo isso. Olha só, Thalita, foi muito importante, porque a última pesquisa da Genial Quest mostrava o Haddad com 28%, aí vinha Márcio França, o Tarcísio, esse Tarcísio que é ministro do Bolsonaro, e o Boulos vinha um pouco mais distante. Então, a desistência do Boulos, ele agrega mais eleitores, mais votos para a candidatura do Haddad, e simbolicamente ele dá um gás para que as esquerdas se unam em São Paulo, porque no fim das contas, em São Paulo, a luta vai ser igual no Brasil, vai ser um democrata contra um fascista. Esse Tarcísio não é de São Paulo, não tem nenhuma ligação com São Paulo, é um elemento do bolsonarismo, um elemento exógeno do bolsonarismo, infiltrado na política paulista para poder representar os interesses do nazifascismo brasileiro dentro de São Paulo. Né? Não é nem a direita tradicional tucana de São Paulo, é a de extrema-direita bolsonarista cavando o espaço em São Paulo. E esses caras não podem crescer em São Paulo. São Paulo é importante demais para ter uma figura abjeta como esse Tarcísio e qualquer outro bolsonarista como governador. Então, o Boulos já entendeu e se espera que o Márcio França entenda também que não é uma eleição qualquer e que não está se disputando um cargo. Está se disputando a hegemonia da democracia sobre o nazifascismo no Brasil. Então, se eles realmente se preocupam com São Paulo, se interessam pela população de São Paulo e pelo futuro do estado de São Paulo, seria muito importante que todos os candidatos de esquerda se agregassem em torno do Haddad, porque o Haddad sendo governador de São Paulo e o Lula presidente do Brasil, assim você modifica o mundo a partir dessa união. Você pega o poder central junto com o estado mais rico, né, com a locomotiva econômica do país, você modifica as relações de trabalho no estado de São Paulo e cria, né, um parâmetro, um paradigma para ser seguido em todo o Brasil, e é uma vitória espetacular das forças de esquerda e democráticas contra o fascismo no Brasil, e a gente está precisando que isso aconteça. Nós não, nós e o mundo está precisando que isso aconteça no Brasil para barrar o crescimento dessa gente horrível, né? Para barrar o crescimento do fascismo, para barrar o crescimento desses genocidas, desses assassinos. Então é fundamental que isso aconteça. E agora saiu essa pesquisa do Lula, não sei se você já quer falar sobre ela, mas essa pesquisa do BGT, como é o nome? BTG Pactual. Essa pesquisa é muito interessante, não só pelos números dela. Você mostrou aí 43 o Lula, 29 o Bolsonaro. É uma distância que praticamente não muda. E há sim uma possibilidade do Lula ganhar no primeiro turno. Você imagina, por exemplo, se a esquerda, se o Ciro Gomes, né, tomasse juízo e abrisse mão da candidatura. 100% dos eleitores do Ciro vão para o Lula, não tem a menor dúvida. Fora esses caquinhos que vão sobrando, né? Do Moro, não, também não. Eu acho que nenhum eleitor do Moro, ou talvez muito poucos, vão migrar por Lula. Sim. Mas, assim, a gente ganharia um gás importante, resolveria essa coisa no primeiro turno. Tem um dado, eu até separei dessa pesquisa, que vale a pena a gente conversar, que é esse aqui, ó. Tem um momento nessa pesquisa que fala assim: quem é o candidato mais preparado para entre Lula e Bolsonaro? Tem assim, reduzir a pobreza. 51% Lula, 23% Bolsonaro. Ampliar os programas de distribuição de renda. 49% Lula, 25% Bolsonaro. O Bolsonaro vai ficando sempre ali em 20% e tudo, né? Gerar empregos, Lula 47%, controlar o aumento de preço. E lá no final,
E eu acho que esse é um dado importantíssimo, Thalita, assim, quem é mais preparado para combater a corrupção? Lula, 30%, Bolsonaro, 29%. Do ponto de vista estatístico, é um empate técnico. Mas do ponto de vista político, significa que o PT e o Lula reverteram, né, o dado mais grave do envenenamento público que foi feito nos últimos 10 anos no Brasil, 15 anos no Brasil, de que o PT e o Lula são corruptos. Já tem uma maioria, embora pequena, né, mostrando que, mesmo com todo envenenamento, mesmo com todas as calúnias, com todas as fake news, com a Lava Jato e toda a pilantragem que foi feita, hoje o PT e o Lula já são vistos pela maioria das pessoas como o partido e o candidato que tem mais poder para combater a corrupção do que o Bolsonaro. É uma coisa muito interessante, né? Eu acho que tem a ver com o que explicam, inclusive, aqueles que estudam pesquisa, de que o antibolsonarismo hoje se sobrepõe ao antipetismo, né? Eu tenho percebido isso. Inclusive, essa pesquisa, ela traz esse número interessante, que é o seguinte, ó, 61% mudariam de voto para derrotar Jair Bolsonaro, que é um número grande. A pesquisa anterior mostrava, né, aqueles nem, assim, votaria no Lula para derrotar Bolsonaro, e com isso Lula poderia subir até 8 pontos, vencendo no primeiro turno. Então é bacana a gente também notar isso. Na verdade, de como esse antibolsonarismo hoje é maior. Esse dado de voto consolidado também é muito importante, né? 71% não vai mudar de voto. Não vai mudar de voto. Então, assim, acima de 70%, esse dado estatístico em pesquisa, ele é extremamente poderoso. Né? Ele define a eleição tal qual ela se apresenta nos outros números. Então, assim, Thalita, assim, eu sei que é uma preocupação enorme, enorme e explicável de não ter essa história de já ganhei. Mas, para mim, já ganhou. Tá? Assim, no segundo turno, já ganhou. Mas o segundo turno é uma outra eleição. Assim, há uma tendência natural na esquerda em criar apavoramentos táticos. Eu sei que isso funciona em toda guerra, inclusive a guerra eleitoral. Mas, assim, do ponto de vista de pesquisa, de todos esses anos que eu escrevo, estudo e trabalho com política, um candidato que mantém mais de 3, 4 meses um valor de pesquisa acima de 40%, ele já ganhou a eleição. A não ser, é claro, acontecendo um imponderável. O imponderável sempre pode acontecer. Mas o fato é que a melhor possibilidade é porque há chance real de Lula ganhar no primeiro turno, e seria fundamental para o Brasil, para a democracia e para as relações do Brasil com o mundo e do mundo com o Brasil. O mundo precisa que o Brasil se livre imediatamente do Bolsonaro. O mundo precisa que essa enorme nação, né, deitada ao longo da costa do Atlântico, que tem uma importância geopolítica imensa, ela precisa se recuperar. Ela não pode virar uma terra de ninguém, uma terra sem lei, governada por um psicopata, por um imbecil, cercado de imbecis. Né? Porque já foi o tempo que isso era engraçado, né, Thalita? Que era tão absurdo que era engraçado. Agora é uma coisa profundamente triste e deprimente. Porque, assim, não tem graça nenhuma, 60 milhões de pessoas passando fome, não tem graça nenhuma, o meio ambiente totalmente destruído, não tem graça nenhuma, a falta de relação entre a infraestrutura dos municípios e o poder central. O que está acontecendo em Petrópolis? Petrópolis se mostrou uma cidade inviabilizada, não se pode mais morar em Petrópolis. Não se pode mais morar em Petrópolis. Para as pessoas que moram em Petrópolis poderem continuar nessa cidade, vai ter que haver uma união muito grande entre a prefeitura, o governo do estado do Rio e a presidência da República, a União, para se fazer uma imensa obra de infraestrutura para modificar a topografia da cidade. Mas isso é impossível de ser feito agora. É impossível. Então, Petrópolis é um exemplo de como uma cidade precisa desesperadamente que o governo Bolsonaro acabe, e acabe junto esse governo desse Cláudio Castro do Rio de Janeiro, que é outro fascista, que é um arrivista, um parasita político, que veio junto com outro arrivista e outro parasita político, que era o Witzel. Então, tudo dentro tudo é parte do chorume provocado pelo esgoto do bolsonarismo. Então, tem muitas consequências graves que estão em jogo, e é por isso que eu acho que não. Essa discussão sobre Alckmin, por exemplo, que eu acho o Alckmin péssimo, já falei isso mais de uma vez, mas essa discussão não pode passar nem perto
de não se votar em Luiz Inácio Lula da Silva em outubro de 2022, né, Thalita? Ô, Leandro, sabe o que eu achei assim notável também nessa pesquisa? Eu acho que as outras devem trazer, eu não me atentei nas outras, mas Bolsonaro perde de todos os candidatos num eventual segundo turno. De Sim, todos. Ele perde de Sérgio Moro, ele perde de Ciro Gomes, ele perde de qualquer é um verdade. dos candidatos. Porque ele é Eu achei péssimo, bastante Thalita. interessante. Eu Ele é acho notável péssimo. esse fato, né? As Agora, pessoas sabe o que estão eu queria que você enjoadas falasse? dele. Eu queria que você falasse sobre essa questão do Congresso, porque a gente falou sobre Boulos, né? Agora vai concorrer a uma vaga a deputado federal. E tem toda essa importância de eleger um Congresso também que seja a base de sustentação de um possível governo Lula, que é muito importante, seja para rediscutir reformas que já passaram, né? Ele tem falado sobre isso, ou para fazer alterações mais profundas realmente no nosso país. Então, assim, eu acho que Boulos é uma figura interessante, caso eleito ali realmente na Câmara, e há uma necessidade muito viva de eleição de uma bancada de esquerda progressista. O Lula fala disso desde que saiu da cadeia, em todas as entrevistas, em todos os encontros, ele sabe o que está falando. Ele não pode deixar que acontecer, até porque ele está com o ovo da serpente do lado, que é o Alckmin. Ele não pode deixar de acontecer o que aconteceu com a Dilma. Dificilmente vai acontecer com o Lula o que aconteceu com o Dilma, porque o Lula tem uma experiência muito maior, ele tem um tino natural para fazer alianças e para discutir política, aí o Congresso, né? Ele é incapaz de deixar um deputado esperando, ele conversa com todo mundo, enfim, é o Lula. Mas ele sabe que há forças políticas e o poder econômico, todos eles esperando uma chance, né? Eles não vão aceitar a vitória do Lula. Não digo que vão dar um golpe nem impedir o Lula de assumir, mas vão estar sempre prontos para dar um novo golpe. Essa é a história do Brasil. Não é a história do PT, essa é a história do Brasil. Toda vez que um governo minimamente popular assume, essas forças todas começam a trabalhar de maneira muito, muito eficaz para derrubar esse governo, para destruí-lo, para desqualificá-lo, para inviabilizá-lo. Ele sabe que isso vai ser feito. Ele precisa, assim que assumir a presidência da República, ele precisa reverter todas as barbaridades que foram feitas de 2016 para cá. E para isso ele precisa de uma bancada forte. A decisão do Boulos é muito interessante também nesse sentido. Tanto que ele enfatizou a saída dele para fazer isso, porque ele pode aumentar, ele pode levar de carona outros deputados, né, com uma boa votação. O pessoal está numa federação com a rede pode entrar nessa mesma briga, apesar da Marina Silva, que é absolutamente ressentida, mas vai ser levada de roldão. E assim, isso manda um recado para todos os lugares, para todos os estados, porque muitos dos estados vão ter que repetir essa fórmula nas suas assembleias legislativas estaduais. É preciso formar bancadas que possam dar aos governantes a capacidade de reverter as barbaridades, não é de governar, não. É de reverter todas as barbaridades que foram feitas. Em nível nacional, você tem essa reforma trabalhista absolutamente desastrosa, geradora de miséria e desemprego. Você tem a privatização da Eletrobras, você tem as muitas normativas que foram feitas em cima da Petrobras, você tem a história do Banco Central Independente, que é um crime contra o país, um crime. Um crime. Você tirou dos governos a autonomia para fazer administração fiscal e monetária. Assim, do ponto de vista prático, os governos hoje não servem para nada no Brasil. Porque se você não tem controle sobre a administração monetária e financeira, você não tem controle sobre nada num país capitalista. Você vai cuidar de quê? Do bicentenário da independência. É só o que vai sobrar para você fazer. Então tem uma série de coisas que vai precisar, e assim vai ter que ser tratoragem logo de início do governo. Fazer o que não foi feito nos governos do PT passados, a reforma política, as reformas, quando está forte, quando está chegando, porque se deixar o desgaste político, naturalmente, vai impedindo essas coisas de acontecer. É o que eu imagino que vai ter que ser feito também, até porque o Lula levantou essa questão com a regulação da mídia. Assim, o Brasil está inviabilizado também pelo tipo de jornalismo, pelo tipo de mídia que tem, Thalita. A cobertura da guerra, assim como a cobertura das eleições e agora uma adesão clara da mídia à campanha do Bolsonaro, vai inviabilizar o país de novo. A gente tem que fazer alguma coisa a respeito disso, né? Então, assim, eu acho que o Boulos, nesse aspecto, mandou um recado que o Lula vem dando há muito tempo. É preciso, sim, eleger uma bancada grande, forte,
né, de esquerda para poder se reverter todas as barbaridades que foram feitas desde o golpe de 16 até hoje. Ô, Leandro, fazendo esse exercício de futurologia, você acha possível São Paulo eleger Boulos como um dos candidatos mais votados ali à Câmara Federal, como foi o caso de Eduardo Bolsonaro em 2018, e eleger também Fernando Haddad? Você está vendo essa possibilidade? Eu estou vendo que é isso que vai acontecer. Eu tenho quase certeza que é isso que vai acontecer. Não sei se vai ter o Boulos vai conseguir ter o volume de votos que teve o Eduardo Bolsonaro, porque o Eduardo Bolsonaro veio, ele é parte de um fenômeno, né? O fenômeno do bolsonarismo, da eleição do Bolsonaro e o fenômeno das fake news, da utilização selvagem das redes sociais, que colocou bem próximo da campanha eleitoral, você deve se lembrar disso, e passou essa informação, que foi disseminada amplamente nas bases sociais da direita brasileira, de que o Bolsonaro só poderia assumir se fosse eleito junto à chapa dele, que era Flávio Bolsonaro, Senado, Eduardo Bolsonaro, deputado, e outras figuras. Então as pessoas votaram também, achando que para votar no Bolsonaro tinha que votar também nos filhos dele, para que o Bolsonaro pudesse ser eleito. Enfim, a desinformação, a ignorância e a má-fé juntas provocaram esse fenômeno fabuloso. E, além de tudo, houve um envenenamento geral da sociedade pela mídia, né, as repercussões da Operação Lava Jato, a prisão do Lula, enfim. Foi uma tempestade perfeita que levou o Eduardo Bolsonaro, que é um idiota. E quando eu falo que o Eduardo Bolsonaro é um idiota, eu não estou dizendo que eu acho ele um idiota porque eu acho que ele é um sujeito confuso. Né? Ele é um idiota patológico. Você percebe na maneira dele falar, da maneira dele não compreender o mundo, que ele tem um déficit cognitivo gravíssimo. E ele é um fascista perigoso, mais perigoso até do que o irmão que é doidinho, o Carluxo, porque ele é um fascista que não tem capacidade cognitiva. Então ele é capaz, literalmente, de fazer qualquer coisa, porque ele é muito limitado intelectualmente. Então, um homem desse não poderia jamais ter sido o deputado federal mais votado. Mas você percebe o que é uma infiltração política? O Eduardo Bolsonaro é um homem do Rio de Janeiro, ele fala igual os cariocas, né? Ele tem os sotaques cariocas. E foi mais votado em São Paulo. Em outros tempos, os paulistas jamais votariam num carioca. Jamais, jamais. Não é exatamente pelo preconceito, nem pela rixa, digamos assim, regional. Mas é porque, assim, no limite, você não votaria num sujeito que não tem nenhuma ligação política com a história de São Paulo, com o povo de São Paulo, com a administração de São Paulo, com as necessidades de São Paulo, que é tudo que o Guilherme Boulos tem. Então, eu acho que ele tem, sim, a capacidade de ser um deputado ou mais votado, um dos mais votados, e levar junto com ele outros deputados para formar essa bancada que vai ser tão importante para um próximo governo Lula, Thalita.